Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é As histórias e as poesias falam ao coração. Nós vamos ver nessa lição que Deus, claro, inspirando o salmista, aqueles que escreveram os livros poéticos, que falavam do coração e, claro, traz o entendimento para os nossos corações. E nosso textuário que está em Salmo 119, versículo 107, diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Os salmos, até mesmo os provérbios, foi escrito, claro, com muita sabedoria. E os salmos nós percebemos, irmãos, que é uma adoração. O homem vendo-se aflito, ele clama ao Senhor seu Deus, né? Tanto para a adoração quanto para o clamor e o louvor. Então alguns defendem até que quando os homens iam para a guerra, eles cantavam os salmos. Hoje ainda se canta, o salmo é para ser cantado. É que nós lemos os salmos, não temos essa questão de cantar os salmos, mas os salmos eram cânticos que eles faziam quando iam para a guerra, quando tinha alguma coisa, até mesmo no templo. Então eles tinham esse entendimento dos salmos. Os salmos, claro, traz muito entendimento para nós acerca da nossa condição pecaminosa e também a nossa aflição que nós sofremos, que nós vivemos neste mundo. E aqui na nossa verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Quando nós lemos os salmos, vemos os homens falando do sentimento, falando do coração. Ó Senhor, me ajuda, ó Senhor, me livra. Nós, meus irmãos, percebemos que a mesma condição deles é a nossa. Então, da mesma forma que eles clamaram a Deus, nós também podemos clamar. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 ao 25, e Salmo 119, versículo 105 ao 108, Deuteronômio capítulo 6 diz assim: Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então, ele aqui, Moisés aqui, claro, retratando as questões das pessoas, vê que quando ele começa a falar, olha, o Senhor nos tirou, mas esse Senhor nos tirou tem tanto sentimento, tanto sofrimento envolvido, tanta aflição, que aí nós vemos, meus irmãos, que nos Salmos ele descreve, os salmistas, eles vão descrevendo acerca da sua aflição, colocando o sentimento, colocando os detalhes da sua aflição ali. Porque quando a gente lê, o Senhor nos tirou da terra do Egito, a gente não percebe que esse nos tirou da terra do Egito antes de tirar, durante, quando está tirando e depois, há muito sentimento envolvido, há muito detalhe, há muita aflição e há muito sofrimento. E aqui em Salmos, estou aflitíssimo, e fica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Aí a gente vê aqui o salmista dando detalhes da sua aflição, dando detalhes da sua condição. E isso a gente vê o salmista fazendo. O salmista ele coloca diante de Deus o seu sentimento, aquilo que ele está sentindo, a sua aflição. Irmãos, Deus ele sabe da nossa aflição, ele conhece a nossa aflição. Ele sabe mas às vezes nós temos que falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo e colocar diante de Deus, abrir diante de Deus o nosso coração para que Deus possa cada dia mais fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas e, claro, meus irmãos, colocar, nós temos o consolo do Espírito Santo. Aqui na nossa introdução, a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem da literatura chamada de narrativa. Então a gente vê os livros históricos, quando a gente pega lá o livro de 1º e 2º Samuel, nós vemos ali 1º e 2º Reis, nós vemos ali principalmente o rei Davi, que foi um dos maiores salmistas que nós temos, e também quando a gente também pega algumas coisas que foram escritas por Salomão, o que a gente percebe? Ali nós vemos Davi quando viveu algumas angústias, quando viveu algumas aflições, nós percebemos ali que ele sofreu mas ele não dá detalhes nesses livros. Aí sim vem os livros poéticos para descrever a sua aflição, a sua angústia, e aí nós entendemos, meus irmãos, fazendo, claro,
uma concordância, uma conexão com aquilo que está nos livros históricos, nós percebemos, irmãos, que realmente aí ele descreve, nos livros poéticos, ele descreve a sua aflição mediante aquela situação que nós lemos nos livros históricos. Aqui no tópico 1, as histórias do Antigo Testamento, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, né? Nós vemos ali que o livro de Josué foi escrito, depois a gente vê os detalhes que ele dá acerca das batalhas, acerca das conquistas das terras. Depois nós entramos nos livros de Juízes, que conta a história do povo, ali já na terra prometida, mas conta a história como o povo foi afligido por outras nações, porque o povo de Israel não guardou a palavra do Senhor, e Deus levantava o juiz e libertava o povo. Depois nós vemos a história de Ruth, que Ruth foi uma mulher que teve que mudar, né, para um outro lugar, que Noemi, no caso, que mudou para outro lugar e que o seu filho conheceu ali Ruth. Depois eles voltaram para a terra e se estabeleceram ali. Depois, claro, as duas mulheres viúvas, a gente vê e nós vemos a atitude de Ruth perante a sua sogra, que ela foi realmente uma grande mulher ali, que conseguiu dar continuidade à existência, né? E Jesus, claro, vem dessa linha, dessa árvore genealógica. Então perceba que são livros históricos. A gente entra no 1 Samuel para nós entendermos como é que eram os reis, como é que foi levantado o primeiro rei Saul, e depois como é que aconteceu a ascensão do reino de Davi, as batalhas, as dificuldades, a dificuldade de Samuel. A gente vê os livros históricos. Eu não vou continuar falando. Aí a gente vê aqui, que eu já até falei a história dos juízes, né? Que os juízes, Deus levantou homens para poder trazer o povo ao arrependimento, para poder dar livramento para os homens. A história dos reis, a gente já está falando, né? Que depois, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Samuel, nós vemos o reino de Davi, o reino de Saul, o reino de Davi. E aí a gente percebe que quando entra no livro de 1ª Reis, nós percebemos ali o livro de Salomão, a história de Salomão, que não é muito longa como Saul e Davi. E depois de Salomão, Roboão. Mas quando Roboão se divide o reino do sul e o reino do norte. Para o reino do sul 2 tribos, para o reino do norte 10 tribos. E aí começa aquele muitos reis que foram passando, e a Bíblia não vai trazendo só os nomes dos reis, e vai passando, e alguns detalhes de alguns, tanto do norte quanto do sul. E principalmente o que a Bíblia vai apontando é o pecado de cada um deles, principalmente os reis do reino do norte. Aqui no tópico 2, os livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais, poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Olha, meus irmãos, perceba que o livro de Jó é um livro de muita sabedoria. Conta a história, claro, de um homem, mas o sofrimento que é debatido entre os seus amigos e Jó, a gente vê que são palavras poéticas, que são discursos poéticos, né? Então são livros de uma sabedoria muito rica. Quando a gente vê o livro de Salmos, como nós já falamos, é um livro de cânticos. Mas quando a gente fala de Provérbios e Eclesiastes, Provérbios, quando Salomão, alguns defendem que Salomão escreveu no auge da sua vida, né? No auge do seu reinado. E aí a gente percebe quanta sabedoria existe ali. O homem tem que fugir da mulher que estiver numa situação assim, que a sabedoria é honrar o pai, se mostrar frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Ensina como ser filho, ensina como ser pai, ensina como fugir das situações. Traz ali um entendimento, um ensinamento profundo acerca da sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, no sentido de ter jogo de cintura, que a gente pode usar o nosso português clássico, ter jogo de cintura para lidar com as situações, né? Não é saber o peso da bomba atômica, porque isso até traz conhecimento e inteligência, saber calcular o peso da bomba atômica, saber fazer uma baita de uma conta, saber... Isso é bom, isso é inteligência, é muito bom, conhecimento, muito bom. Mas a sabedoria, ela nos ensina a ter destreza, a ter... Sagacidade seria uma palavra que alguns interpretariam errado,
mas teria que ter, eu acho que o que resume bem é o jogo de cintura, saber lidar com as situações, claro, sempre tendo êxito, né? No caso, numa situação, sempre agindo com muita sabedoria. E aqui, quando a gente entra no livro de Eclesiastes, né, que é o que a gente vai falar agora, Eclesiastes, Provérbios e Jó, eu fiz até a inversão, né? Quando a gente entra no livro de Eclesiastes, o que nós percebemos, né? Que ali Salomão está falando, olha, tudo é passageiro, nada, as coisas acontecem, porque ele está escrevendo no fim da sua vida. Depois alguns defendem que os historiadores defendem e estudiosos defendem que ele já escreveu depois que ele pecou, depois que ele adorou outros deuses, principalmente Moloque, que ele se tornou um homem pagão. Ele se tornou sim, porque ele começou a casar com mulheres, fazer aliança política, expandir o reino, e isso trouxe o que para ele? Uma apostasia, e através dessa apostasia veio o paganismo, ele não sabia exatamente a quem deveria adorar. E alguns defendem que Eclesiastes, ele escreve no fim da sua vida, reconhecendo que tudo é passageiro, que tudo é vaidade, que tudo passa. Hoje nós podemos estar no auge, mas amanhã, se não tomar cuidado, possa estar numa situação bem difícil. Então Salomão, ele escreve Eclesiastes já no fim da sua vida, e ele, meus irmãos, enfatiza muito bem, ele enfatiza sempre que tudo é passageiro, que tudo tem um tempo determinado, que há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de morrer, ou seja, a vida é passageira. E, se eu não me engano, o Tiago vai dizer que a vida é um vapor, passa muito rápido, é tudo muito rápido, meus irmãos, as coisas acontecem muito rápido. E aí ele nos dá esse entendimento. E aqui na parte 3, Salmos e Cantares de Salomão, Salmos, como nós já falamos, traz aquela mentalidade de cântico, muita riqueza de sabedoria, mas traz aquele cântico. Quando a gente lê Salmo 1, fugir da roda dos escarnecedores, né? A gente percebe ali que é uma instrução, mas também a gente, além de instrução que nós vemos no livro dos Salmos, nós vemos muito sentimento, muita adoração, muito clamor pelo livramento. Então veja que tudo isso aí que tem no livro dos Salmos, nas suas muitos autores que houve, nós vemos que traz um entendimento para nós acerca de adorar a Deus, de como adorar a Deus, de como se expressar diante de Deus, porque o salmista, ele fez muito isso, ele se expressava diante de Deus naturalmente, sem esconder nada, meus irmãos, de coração aberto, de mente aberta, se expressava diante de Deus. E quando nós lemos o livro de Cantares, né, o que a gente percebe, meus irmãos? Que ali é mais um amor, um livro de cônjuge mesmo, de amor ali, de mais intimidade, de um amor mais íntimo, né? De um amor um negócio mais quente, né? Alguns até entendem. Mas perceba que até isso Deus, ele se preocupa, ele nos dá entendimento para nós, de amar uma mulher. E claro, esse amor que é retratado no livro de Salomão, nós vemos que é um amor tão profundo ali, que se coloca, que alguns até defendem que é o amor de Cristo pela igreja, que é retratado ali também, o amor de Cristo pela igreja, que é um amor profundo, que é um amor sem restrições. Então perceba que o livro de Cantares, ele nos traz essa abertura, né, alguns defendem até de relações e tudo, mas não é só isso, é o amor, é a profundidade, é ter realmente proximidade com a pessoa, ter intimidade. Isso, meus irmãos, é muito bom, é muito maravilhoso quando nós vemos que Deus, ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. E aqui no tópico 3, uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Então perceba que quem conduziu os homens acerca das suas batalhas, das situações da sua vida, foi o próprio Deus. Deus é que conduz, meus irmãos. Mas quando Deus nos conduz, é para nos conduzir à bênção, é para nos conduzir à vitória, assim como conduziu Josué. E claro, para nos conduzir, às vezes ele quer tratar conosco algumas falhas que nós temos dentro de nós, que precisamos melhorar, que precisamos fazer a diferença. E a preocupação de Deus para conosco é exatamente essa, é fazermos a diferença, é buscarmos melhorar
diante de Deus. Então perceba que Deus ele se preocupa com os detalhes. E aqui quando nós vemos aqui que essa soberania de Deus, de que forma que ela se aplica a nós? Né? Quando nós, claro, entendemos que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é soberano e que Ele pode tudo em nossas vidas. E aqui na parte 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. E aí a gente vê no livro de Provérbios e Eclesiastes que é mais retratado, mais profundamente, essa questão da sabedoria, essa questão daquilo que nós temos que entender, que tudo é passageiro, como se retrata muito bem no livro do Eclesiastes, que tudo é passageiro. E a sabedoria ali que está descrita no livro de Provérbios, né? Alguns até entendem que é uma questão muito, uma filosofia muito boa, né? Claro, entendem como filosofia, que é muito sofisticada, que são ensinamentos escritos muito sofisticados ali. É claro, meus irmãos, Deus inspirou um homem que pediu para Deus sabedoria. E aí nós vemos o quê? Quando o homem sabe pedir aquilo que tem que pedir, aquilo que poderia pedir e aquilo que precisa realmente pedir, nós vemos o que Deus faz. Deus deu sabedoria para Salomão. Hoje, quantos de nós pedimos sabedoria para Deus? Mas não sabedoria para o nosso próprio benefício, mas sim para que outras pessoas possam ser beneficiadas com essa sabedoria. Quando nós vemos o livro de Eclesiastes, nós vemos que o Salomão ali, ele escreve, olha, a sabedoria de um homem na cidade, ele é mais benéfica para aquele homem ou para aquela cidade? Porque aquele homem, ele pode salvar aquela cidade através daquela sabedoria. Ou seja, o homem que contém a sabedoria é um, e as pessoas que moram na cidade são milhares, são muitas pessoas. Então perceba que aquele que detém a sabedoria tem que pedir para Deus sabedoria para que outras pessoas possam ser alcançadas. Pedir o entendimento de Deus, da palavra de Deus, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então esse é o fundamento da sabedoria, adquirir sabedoria para passar adiante. Amém? E aqui na parte 3, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. É aquilo que nós estávamos falando. O salmista, ele retrata a história da sua vida, cheia de medos, cheia de angústias, né? Muitas angústias, muito medo, muitas aflições. Então o salmista abre o coração diante de Deus. Se nós lermos o livro dos Salmos, todo ele, meus irmãos, todos os salmos, os 150 salmos que tem, nós vamos perceber, pelo menos no seu livro, nós vamos perceber como é demonstrada a aflição do homem. Quando o homem pede para Deus tirar o seu inimigo, para Deus dar livramento do seu inimigo. Quando o homem fala com Deus de uma forma adoradora, do homem que se coloca diante de Deus, que ele não é nada. Quando o homem também pratica o louvor elogiando a presença de Deus. Quando o homem confia em Deus e fala, olha, ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou como no Salmo 23, eu citei o Salmo 91, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, isso que é relatado nos Salmos, e quando a gente vê o Salmo 24, que relata ali a ascensão de Cristo, nós vemos mesmo, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Ali alguns defendem que está relatando, né, a entrada triunfal de Jesus na glória, quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, quando nós lemos os Salmos, nós vemos as profundidades que o homem chega no seu sentimento, na sua pequenez, nas suas limitações que ele tem, mediante as aflições e as dificuldades e as lutas da vida. E ali o salmista, ele abre o coração, ele coloca diante de Deus tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está vivendo e tudo aquilo que ele está passando. Claro, irmãos, isso é um ensinamento para nós, é um exemplo que nós também podemos fazer da mesma forma. Amém? E a nossa conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo.
Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus, meus irmãos, os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.